os inimigos de Israel têm aumentado. Isso é muito difícil, a gente ter essa notícia para os últimos dias que estamos vivendo. Mas quem são os inimigos de Israel? A palavra quando diz, aí no vosso meio tem pessoas que seguem a doutrina de Balaão. Aí está falando dos inimigos de Israel. E nós hoje neste vídeo vamos estar esclarecendo quem são esses inimigos de Israel. Abra a Bíblia de vocês. Apocalipse 2, versículo 12, vamos ler o 13 e o 14. Carta à igreja de Pérgamo. Uma igreja aparentemente muito boa, mas no meio deles tinha os que seguiam a doutrina de Balaão. Estão ouvindo? É muito triste a gente ouvir essas coisas nos últimos dias. Saber que não falta mais nada. E os inimigos de Israel estão aí, estão aumentando. Mas que tudo seja pelo Deus Criador e o teu Espírito na nossa vida para nos orientar nesses últimos dias. O que devemos fazer e o que não devemos fazer nesses últimos dias. Vamos ler então a palavra de Deus. É o anjo da igreja que está em Pérgamo escreveu: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Essa espada que corta a mentira, a injustiça, a maldade, o ódio. Ele tem essa espada de 2 gumes. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Você vê que é um povo forte. É um povo que reside onde está o trono de Satanás, mas é um povo que guardou o teu nome. E é um povo que guardou a sua fé. Vocês medita bem nesse versículo aqui, ó. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Retém o nome e não nega a fé. Fala mal disso, fala mal daquilo, entendeu? Aí você está negando a fé. Entendeu? Que as coisas do Criador é uma só. Ou você fala a favor, ou você fala contra. Não tem como ficar em cima do muro com as coisas do Criador. Ou é sim, sim, ou é não, não. Como está escrito. Olha o versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e da prostituição. Na outra tradução diz, aí no vosso meio tem aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Balaão era um homem, tinha todo o conhecimento de Deus, segundo as Escrituras. Mas na hora de bendizer Israel, na hora de orar a Israel, ele fez ao contrário. E é isso que as pessoas hoje em dia estão fazendo. Os seguidores de Balaão estão aí. Estão aí. Ah, esse Israel não é Israel. Não. Este nome não é o nome. É lá em Israel. Aqui não é. Eles estão denegrindo Israel. Estão denegrindo Israel. Esta semana, um time de Israel vai jogar lá em Londres. Como eu já tenho dito aqui, os muçulmanos radicais estão tomando a Europa. Tenho falado aqui todos os dias. E aonde eles passam, o rastro de maldade deste povo fica. Essa semana,
prefeito de Nova York, a maior cidade do mundo, a maior comunidade judaica fora de Israel. Um muçulmano radical ganha lá. Entendeu? Eles vivem denegrindo Israel. Eles vivem divulgando a doutrina de Balaão, que é o ódio a Israel. Pregando ódio a Israel. Vocês veem que é o fim dos tempos. Estados Unidos é um país que defende Israel. Mas o que o diabo faz? Eu vou, na maior cidade deles, eu vou pôr lá um prefeito muçulmano radical. Entendeu? E lá tem o quê? 2 milhões, 3 milhões de judeus. Entendeu? Porque os judeus é o seguinte, quem tem o espírito do Criador sabe que essa fé é pelo espírito do Criador. Esta fé não é por força, não é por violência, é pelo toque do Espírito. Quem tem o Espírito do Criador na sua vida sabe dessas coisas. E o saber dessas coisas traz consequência. Porque nós temos que pôr em prática isso que nós sabemos. Isso que o Espírito do Criador que está na nossa vida nos ensina, nós temos que pôr em prática. Temos que pôr em prática. Porque nós temos que olhar para este Israel e guardar o mandamento, orar pela paz deles. A cada manhã nós temos que dizer, mais um milagre criador, Israel está permanecendo, porque ele está cercado de inimigos radicais, inimigos que trazem uma ideologia diferente, entendeu? Eles são o quê? Eles são terroristas, satanistas, inimigos de tudo aquilo que se chama Deus. Mas Israel está lá permanecendo. Quem tem o Espírito do Senhor Yahushua na tua vida, ele nunca vai falar de Israel. O dia que ele falar de Israel, ele não tem o Espírito do Criador. Porque o Espírito do Criador não fala contra Israel. E qual que é o ensinamento que nós temos? Que é pelo Espírito. O próprio Senhor Yahushua, quando disse aquele versículo lá de Zacarias 12:10, ali é o Senhor Yahushua falando. Ali quando o Senhor Yahushua fala do Espírito, ele fala em letra maiúscula. Confere aí na sua Bíblia, aí, Zacarias 12:10, para você ver se o Espírito não está em letra maiúscula. Quando o Senhor Yahushua disse sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei sobre ele o Espírito de graça e súplica. Entendeu? E eles olharão para mim a quem transpassaram, diz o Senhor Yahushua. Você viu? Depois que derrama o Espírito, eles começam a olhar, eles começam a enxergar. Então é isso que está faltando para Israel hoje. É esse Espírito de graça e súplica. E nós sabemos, quem tem o Espírito do Deus Criador na sua vida sabe que é pelo Espírito. Mas é um povo que está reservado para esse dia. O dia do Senhor Yahushua. Zacarias 12:10. Olharão para mim a quem transpassaram e chorarão amargamente. Entendeu? Eles vão chorar por esse Deus que eles transpassaram. Esse Deus que se fez carne e habitou em nosso meio. Entendeu? Estamos falando aqui todo dia. Igual aquele professor de primeira série que chega na classe e fala, a grama é verde, o céu é azul. Todo dia ele fala isso. Entendeu? Para ver se alguém aprende. Assim é a doutrina do único Deus. Nós estamos aqui falando todos os dias. Ele, Criador, se fez carne e habitou em nosso meio. E o profeta Isaías chamou ele de Deus forte e Pai da eternidade. Entendeu? Então, isso é a palavra de Deus para os últimos dias. É não denegrir Israel, mas trazer a fé de Israel. E saber que na hora certa, porque eles têm dia e hora marcada para se converter. Porque sem esse Espírito do Criador, não caminha nesta obra. Você entendeu? Não caminha nesta obra.
Então, como diz a palavra, não entristeçais o Espírito de Deus na sua vida. É assim que está escrito. Para nós não entristecer esse Espírito. E sabendo que os inimigos de Israel têm aumentado. Tem aumentado, você viu? Em Londres, essa semana, é onde tem aquele prefeito satanista radical muçulmano, prenderam a torcida de um time de Israel, falando, não, vocês provocam o racismo. Mas por que não prenderam os racistas? Eles prenderam quem provoca o racismo. Isso a imprensa não fala para vocês, mas o país mais odiado do mundo é Israel. Mas é o país que nós mais amamos, é Israel, porque nós sabemos que tudo que nós guardamos hoje foi dado a eles. A salvação foi dada para eles. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aqueles que receberam e aceitaram o teu nome, tornaram filhos de Deus. Fique com esta palavra, cresça na graça, cresça no conhecimento. Que as orações de vocês multipliquem para Israel. E que os doutrinadores de Balaão sejam expulsos do meio de vocês. E que vocês tenham vida. E que vocês tenham o espírito desse Deus Criador, que nós chamamos ele de Senhor Yehoshua HaMashiach, habite junto com vocês nesta caminhada.